Olá galera, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui para compartilhar com você como o Rodrigo Santoro aprendeu a falar inglês. Na verdade, nós sabemos que o Rodrigo Santoro ele é garoto propaganda de uma outra escola de inglês, mas a gente pesquisando um pouquinho, você não precisa ir muito longe, você vai ver que o Rodrigo Santoro não aprendeu a falar inglês com aquela escola de inglês. Aliás, uma das coisas que vale a pena mencionar o dono dessa escola de inglês, o fundador, não aprendeu a falar inglês com o método dele. Eu não estou aqui criando nenhuma polêmica e nada, mas uma das coisas que eu vejo, né, e eu acredito muito nisso, né, nos últimos 20 anos que a gente tem ensinado as pessoas a falar inglês no Brasil, uma das coisas que eu tenho feito é testado tudo aquilo que eu faço. E, por exemplo, quando eu falo que se eu falo inglês, qualquer um pode falar, é porque eu aprendi com o método que eu trouxe para o Brasil. Eu não sou professor de inglês, eu nunca dei aula de inglês. Então eu não tenho isso assim, mas o Gilbert teve isso, o Gilbert teve aquilo. Não, eu aprendi a falar inglês da mesma forma que eu indico e ensino para os meus alunos aprenderem a falar inglês, que é com o método que a gente trouxe para o Brasil. Mas vamos pegar, e muitas vezes a gente acaba cometendo alguns erros na nossa jornada para falar inglês, porque a gente não entende determinadas coisas, determinados mecanismos, né, no processo da gente aprender a falar inglês. Por exemplo, se você olhar alguém que está aprendendo novas palavras em inglês, é alguém que já fala inglês. Então, por exemplo, se você já fala inglês, então é muito normal que você queira aprender novas palavras para incorporar ao seu vocabulário. A mesma coisa vale para o português. Então, de vez em quando a gente aprende uma palavra nova, e isso é curioso, porque se eu gravar você por um ano, eu gravar você todos os dias, você vai ver que o seu cérebro criou um hábito de manter o seu vocabulário sempre dentro de aproximadamente 2.000 palavras, tirando a sua área de atuação profissional, tá? Então, se você é advogado, você tem um vocabulário extra de advogado, se você é um contador, você tem um vocabulário extra de contador, e assim sucessivamente. Mas, basicamente, você tem um vocabulário. E, vez ou outra, seja porque você encontrou alguém que você goste, uma palavra nova que você viu num filme, alguma coisa que entrou no vocabulário das pessoas no dia a dia, lá vai você e incorpora essa palavra no seu vocabulário. Primeiro você começa a usar isso timidamente, e depois você vai usando isso mais regularmente, até que isso faça parte do seu vocabulário. Então esse é um aprendedor de palavras. Só vale para quando? Quando você é fluente na língua que você está querendo aprender, no português ou, no caso, em inglês, se você já for fluente. O segundo modelo é que você pode aprender frases. E para que servem as frases? As frases são extremamente úteis. Se você vai viajar para um outro país ou vai buscar uma pessoa no aeroporto, por exemplo, e não sabe falar a língua dela, então você vai decorar as frases de relacionamento com essa pessoa. Endereço, qual é o seu nome, como você faz para ir, que horas você chegou. Algumas frases, ou se você quer comprar alguma coisa numa loja nos Estados Unidos, né, você vai decorar essa frase contendo o produto, perguntando o preço, entrega, coisas que sejam importantes para você saber a respeito disso. Então, é quando você decora frases, quando você vai para uma situação específica. E qual é o modelo supremo para você aprender, então, a falar? É com histórias. Histórias criam conexões no nosso cérebro. Por isso que, e eu não sei se você sabe disso, se você tem uma visão disso, se a gente pegar o livro mais vendido na história da humanidade, que é a Bíblia, ele durante muitos anos, mas muitos anos, as histórias que estão contidas nele vieram por tradição oral. Então o pai contava para o filho, que contava para o neto, que contava para o bisneto. Então isso vinha numa tradição oral. As pessoas eram contadoras de história. Muitas vezes hoje nós conseguimos nos lembrar de uma história, seja uma história que aconteceu com a gente, seja uma história que a gente aprendeu na escola, seja uma história de um filme
né? E eu gosto muito da história porque a gente é capaz de contar um filme do começo ao fim. Por quê? Porque aquilo foi desenhado como uma história. E aí é que entra a parte do Rodrigo Santoro. E eu não sei se você não alucina quando você pensa nisso que eu vou te falar. O Rodrigo Santoro, se você pesquisar a biografia dele, ele aprendeu a falar inglês para trabalhar num filme de Hollywood. Então ele tinha o script dele, e você vai ver que tinha momentos que ele não tinha nem certeza daquilo que ele estava falando quando ele estava treinando o script. Mas foi isso que colocou o Rodrigo Santoro falando inglês. Eu basicamente fico muito admirado com isso, porque o Rodrigo Santoro foi para um nível, e ele fez isso com os filmes de Hollywood, onde ele hoje se passa por um ator americano, e ele tem sido convidado para cada vez mais filmes, claro, pela qualidade de interpretação dele, tem outras coisas, mas ele não seria convidado se ele não falasse inglês. Talvez aqui no Brasil nós tenhamos outros atores que têm o mesmo nível de beleza física do Rodrigo Santoro, por assim dizer, talvez sejam até melhores atores do que o Rodrigo Santoro e poderiam estar brilhando em Hollywood, mas não falam inglês. E isso acaba valendo para nós também. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de que filmes de Hollywood que têm histórias são o poder, eles são o caminho para você falar inglês, de verdade. Eu provo o que eu estou falando, eu provo. Então, se você olhar se você olhar na biografia dele, é uma das coisas que você vai acabar descobrindo. Então, é isso que eu queria compartilhar com você, de que você pode usar histórias, e o melhor lugar para que as histórias estejam fazendo as conexões que eu consigo encontrar são nos filmes de Hollywood, tá bem? Então era isso que eu queria compartilhar com você, e quero dar para você um presente se você quiser se aprofundar nesse tema, se você quiser dar uma mergulhada nesse assunto, se você realmente está sério na sua decisão de falar inglês, eu quero dar de presente para você um e-book que nós construímos que chama O Guia Prático para você aprender inglês em 8 semanas. E lá nós vamos estar nos aprofundando na forma como você pode tirar proveito dessas técnicas, proveito dessa metodologia, e para que você esteja falando inglês de uma vez por todas. Esse é o meu presente para você. Então, tudo que você tem que fazer é nesse vídeo aqui, talvez esteja um link aqui, talvez esteja um link abaixo, você vai clicar nesse link, aí você vai colocar o seu e-mail, você vai ser redirecionado para uma página da Universidade do Inglês, lá você vai colocar o seu e-mail, e lá no seu e-mail tenha certeza de olhar lá, de colocar entre os favoritos, para que você receba o guia prático para aprender inglês em 8 semanas no seu e-mail, e eu tenho certeza que vai ser uma alegria a gente compartilhar esse material com você, e uma alegria essa jornada que você vai iniciar, se você está sério a respeito de falar inglês fluente em 8 semanas. Então é isso aí, gente. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.